Craquete, é que eu sei que você tem compromisso, né? Eu estava conversando aqui, eu fiz errado. O Novas Conversas está no ano 3, depois eu vou fazer um videozinho explicando para quem está chegando agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente tem um tema muito bacana. E o Novas Conversas, ele começou há 3 anos atrás com somente elas, na época do lockdown. Eu estava conversando com uma colega minha e ela me indicou uma história bastante interessante, que a gente queria falar alguma coisa diferente, né? Sem ficar falando sobre todo mundo muito desesperado. E ela me passou, vou conversar com a Tina, a história da Tina. A Tina, que ela largou tudo para fazer acarajé aqui em Uberlândia, e o acarajé dela igual é feito na Bahia, e eu fui atrás da Tina. Começou, era somente elas, como eu não queria ficar focado somente em mulheres, que começou a vir muita história bacana, né? Passou por profissões, e depois do profissões o leque abriu, e hoje a gente estamos aqui com Novas Conversas, ano 3, mais uma dobradinha com o Clube de Negócios Alfa Guará, nossa, uma das pessoas muito queridas, nossa lá, Débora Munhoz, estrategista em sustentabilidade pragmática, mentora em biografia empreendedora. Estou deixando aqui o LinkedIn da Débora para quem quiser entrar em contato com ela, vai ficar na descrição também. E hoje o tema é conquiste novas oportunidades a partir dos 50. Débora, a palavra é sua, por onde começamos com esse tema muito, muito interessante e bem conturbador, né? Não umas coisas interessantes aí. Eu acho que é complicado a situação que a gente vive hoje no Brasil, de certa forma no mundo, mas no Brasil mais, né? Pelo déficit que a gente tem em relação à educação do povo, que é extremamente vitimista e sempre espera algo vindo de fora. Então, quando você tem uma atitude diferente, quer dizer, você se torna protagonista da sua própria vida, você não espera vir do Estado, vir do outro, né? Você transcende a sua própria circunstância, você vive da sua decisão e não das circunstâncias, né? E eu falo isso porque eu aprendi isso com a minha mãe. Né? A minha mãe é uma pessoa que sempre lutou. Ela tinha até o 4º ano primário, mas se ela fosse viva hoje, ela seria uma mulher que poderia estar perfeitamente aqui dando uma aula para a gente sobre o que é você conquistar novas oportunidades, criar oportunidades. Então, essa é uma diferença, um divisor de águas na mentalidade do brasileiro. Aquelas pessoas que criam oportunidades, apesar de ter nascido na favela, apesar de ter sido abandonada, apesar de ter sido criada sem pai nem mãe, apesar de ganhar salário mínimo, entendeu? Apesar do apesar, a pessoa escolhe e vai atrás. Não, Ela isso é não um tem uma fato. atitude conformista e vitimista Sim, da circunstância. a minha bisavó cresceu na roça, né? Eles nasceram na roça. Tem uma história bem interessante. Começa quando a família dela veio para o Brasil, que mistura Irlanda, Portugal, Brasil, chega aqui, mistura com paulista africana, aquela coisa. E elas não estudavam, né? Que as mulheres não estudavam. E a minha avó aprendeu a ler. Ela lia, eu falo que ela lia e escrevia melhor que a gente, era devagarzinho, mas ela lia, porque antigamente era na pedra, ela falava que escrevia na pedra, assim, porque não tinha louça, né? E eu trouxe um dado aqui, Débora, bem interessante para a gente fazer uma comparação. A distribuição de vagas para mulheres mais de 50 hoje no Brasil, isso é dado de 2024, né? Então, na região Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, no Norte é o que tem menos porcentagem. Se a gente for pegar, né, é muito pouco comparado ao Sudeste. Né? O Sudeste concentra o maior número de vagas devido à maior atividade econômica, né, de diversidade de setores. Os grandes centros continuam sendo São Paulo e Rio de Janeiro, que oferecem mais oportunidades como nas áreas de tecnologia, finanças e serviços, que a gente não pode deixar de falar que as mulheres têm se destacado e muito nessa questão, né? A gente tem hoje grandes CEOs, né, grandes gerentes, diretoras, né, são mulheres também encabeçando pequenas empresas que acabam se tornando franquias. E a questão do Nordeste ficou com Salvador e Recife,
porque tem nessas áreas também de tecnologia e economia criativa. O norte, como Manaus, tem investido mais também, né? E lá no norte acaba pegando mais a questão de turismo. Débora, se a gente for comparar, você que trabalha bastante com essa questão internacional, a gente for fazer uma comparação entre o Brasil hoje e o fora, como que está caminhando essa questão de as empresas abrirem oportunidades para mulheres 50 ou até mesmo 40 mais, que a gente tem um problema sério aqui na região, que a partir de 40 mais é muito complicado você conseguir um cargo. Como que você avalia, assim, pelos seus estudos, por esse tempo todo, você está trabalhando com essa mentoria super bacana aí? Olha, eu prefiro me ater mais à realidade do Brasil, América Latina, porque não dá para a gente comparar a educação, eu vou dizer assim, o acesso, por exemplo, à tecnologia na vida doméstica. Porque vamos combinar, você pega, por exemplo, máquina de lavar. Na década de 80, máquina de lavar era um luxo. Assim como hoje ainda, máquina de lavar pratos, de certa forma, ainda é um artigo luxuoso, assim, não é comum você encontrar. Né? Agora você vai na Europa, Estados Unidos, eu não conheço Estados Unidos, mas eu conheço dos relatos, eu conheço alguma coisa da Europa, uma pequena fração. Isso já é comum há muito tempo. Né? Então, as mulheres, eu acho que a gente tem vários aspectos para colocar nessa reflexão. Esse acesso à tecnologia há mais tempo e também a capacitação das mulheres. Porque, assim, não adianta ter vaga para a mulher, ela está capacitada para ocupar o cargo? Então, o quanto que as mulheres do Sudeste se esforçam e o quanto que as mulheres do Norte se esforçam. Você está falando que uma se esforça menos que a outra em relação a quê? A atividade de estudar? E aí a gente tem que também refletir sobre o papel dessas mulheres nas suas casas, nas suas famílias. Porque vamos conversar assim, a realidade do Sudeste. Você fala, há mais vagas para as mulheres nas empresas? Há mais vagas para as mulheres nas empresas. Mas eu te pergunto, os homens que acompanham essas mulheres dividem as atividades domésticas igualmente em casa? Aí você vai uma realidade que a mulher saiu para trabalhar fora, mas a atividade doméstica ela continua não sendo dividida com os homens. Né? Então, assim, você tem realidades distintas e a gente tem que considerar isso, porque o fato de terceirizar a criação, por exemplo, dos filhos humanos, estou falando de filhos humanos, não estou falando de pet, estou falando de seres humanos, né? O grau de complexidade é muito grande. Então, eu tenho amigas, por exemplo, que elas planejaram, né, ter filhos, exatamente porque é uma sabedoria da família, do casal. Então, primeiro, tem a ver com a escolha do parceiro, que realmente é parceiro para ser pai, né? Não é simplesmente produzir um filho e terceirizar a criação. Então, elas se planejaram e realmente pararam, fizeram a opção de parar, preparar uma pessoa para ajudar na tarefa doméstica, porque uma terceira pessoa que entra na sua casa, ela não tem a sua cultura, ela não tem a sua higiene. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é baiana. Ela, para ter filho, ela contratou uma pessoa e durante um ano ela preparou essa pessoa com os hábitos da casa para ela poder engravidar, para que ela pudesse ter, assim, fosse mais tranquilo para ela deixar a filha em contato com essa pessoa. Então as pessoas elas não pensam, nós brasileiros, como nós latino-americanos, a gente não planeja as coisas, a gente faz. E tem muito a ver tem a ver com várias coisas, desde a nossa educação, mas a nossa necessidade de sobreviver. A gente não tem uma vida certinha. A gente vai com muita força para poder vencer os obstáculos. Isso é a parte boa. A parte ruim é que a gente também tem dificuldade em planejar, inclusive nessas coisas básicas. Então, quando você fala no Sudeste, no Sul, tem mais vagas para as mulheres, tem mais atividade econômica, as mulheres estão mais preparadas do ponto de vista intelectual,
Você tem mais parcerias também dos homens que compreendem melhor. Eu falo que quando a gente sai de Minas, né, eu arrisco até dizer, se você pega uma régua ali de Belo Horizonte para cima, quanto mais você aproxima da região Nordeste, Norte, a mulher tem outro tipo de relação com aquele universo que está ali, em termos de autonomia, em termos de respeito, em termos de liberdade. Eu diria assim, que principalmente na questão da liberdade, né? Então a gente tem que pensar em vários aspectos. Eu não estou falando isso baseado em achismo, é um dado da realidade. Até um detalhe importante, eu estava uma vez estava no salão, fui cortar cabelo, e do meu lado tinha uma menina que era professora de educação física, que estava indo para a Bahia. E aí, conversando com ela, assim, ela falou, mas é porque eu faço isso e aquilo e tal. Aí eu falei com ela, olha, ela é acostumada, né, com tatuada, acostumada... Bom, tatuado hoje em dia é meio geral no Brasil, né? Mas acostumada com a liberdade que as mulheres têm aqui e o respeito, né? Eu sou mineira, mas eu moro em Curitiba há mais de 10 anos. Ela é acostumada com o respeito que os homens têm mais pelas mulheres na região sul e sudeste. Não é a mesma realidade que a gente tem na Bahia. Não é a mesma realidade do Nordeste. Não é a mesma realidade do Norte, né? Você vê que mulheres são comercializadas por menos do que uma dose de uísque no Norte, em alguns lugares, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. São realidades distintas. E são mulheres com dificuldades distintas e com batalhas distintas. Uma mãe no Norte, para cuidar dos filhos, é um pouco parecido. Claro que graus de dificuldades diferentes, mas assim, uma mulher sozinha para cuidar de 3 filhos, 4 filhos, um filho que seja, e uma onça lá fora, é a realidade de muitas mulheres do Norte. Não, e é verdade. Não, a gente não precisa nem às vezes ir tão longe, né? Minha mãe, minha mãe no norte de Minas, né? Minha mãe no norte de Minas, ela tinha que batalhar com as cobras, né? O meu tio, e é uma realidade, o pessoal esquece que o Brasil não é só a capital, o Brasil não é São Paulo, o Brasil não é nenhuma capital, tem graus de complexidade e realidade que as mulheres têm que se virar nessas diferentes realidades. Então você tem que administrar uma carreira e você tem que administrar uma realidade na sua casa. Muitas vezes você tem mulheres que trabalham num ambiente onde o seu patrão, os seus colegas de trabalho são mais respeitosos por ela do que seu próprio marido. Mas a escolha foi dela de ter aquele marido. Eu sempre acho legal a gente lembrar disso. Não, e é verdade. E é um fato que a gente não pode deixar de passar, apesar que a gente... Às vezes o pessoal fala, vocês trazem uns temas muito polêmicos. Não é que estamos trazendo temas polêmicos, pelo contrário, são tabus que precisam ser quebrados e começar a ser falado, estudado e mudado, né? Começar a criar políticas mais efetivas para isso. Débora, você falou sobre a questão da qualificação, né? E tem um dado aqui muito interessante, que essa questão da mudança de carreira, primeiro, além do crescimento do empreendedorismo feminino, né, como a gente falou, mulheres criando seus próprios negócios, às vezes começa coisa simples, que é aquele bolo em pote. Olha, o curso de capacitação e programas de mentoria auxiliam nessa transição de carreira. É justamente esse trabalho que a Débora faz, porque às vezes eu vi uma apresentação, acho que era mais não era bem um congresso, em que a convidada ela falou o seguinte: quando a pessoa, às vezes, ela trabalha muito tempo também, a gente tem a mulher que nunca trabalhou, que precisa trabalhar, que quer sair dessa questão de casa, porque são 3 turnos, na verdade, tem muita mulher que trabalha, antes de sair para o trabalho, ela acorda de madrugada, em casa arruma as coisas, vai para o trabalho, depois ela volta, continua, né, a gente brinca que é 2, 3, até 4 turnos quando ela vai estudar fora.
Tem também a questão eu trabalhou muito tempo numa determinada empresa e depois ela acaba saindo dessa empresa, sendo desligada, né, por vários motivos da empresa. E para onde que ela vai? O que ela vai fazer? E aí entra bacana essa questão da qualificação, de procurar novos conhecimentos, que a gente sempre fala, continuar estudando sempre, aprendendo sempre. E uma mentoria como essa que você faz, ela auxilia justamente, né, nessa questão. Eu estou aqui, agora para onde que eu vou? Você pode falar um pouquinho como que funciona essa sua mentoria? Sim, essa mentoria especificamente, a biografia empreendedora, eu criei baseado na minha própria trajetória de vida e nos estudos dos setênios, das fases do desenvolvimento humano, juntamente com o pensamento estoico. Então, vamos dizer assim, é uma síntese, uma aprendizagem que eu tive ao longo da minha vida e que eu fui me reinventando diversas vezes. E eu vi a dificuldade que as pessoas, não só mulheres, mas homens também, têm de se reinventar. Eu fui convidada, quando eu voltei ao Brasil em 2012, morei na Ilha de Malta, depois morei um tempinho na Inglaterra, e aí quando eu cheguei ao Brasil, eu tinha feito uma pesquisa eu estudei a riqueza. Eu estava muito incomodada com a relação do Brasil e eu queria saber por que o Brasil era um país atrasado e onde haviam colocado que ou você tem uma vida espiritual, você ganha dinheiro, ou você cuida da natureza, você ganha dinheiro, e eu fui atrás dessa resposta, né? E as perguntas movem a gente. Nesse processo, então, eu acabei, inclusive, sendo entrevistada. E o que acontece? Nesse processo inteiro, surgiu para mim um convite inesperado, que foi auxiliar, dentro de um programa de preparação para a aposentadoria, a preparar técnicos da Gerdau para se aposentar. E eles me procuraram exatamente por quê? Porque eu havia estudado a riqueza, né, que se transformou, na verdade, em entender a prosperidade, e principalmente para a visão diferenciada do empreendedorismo, para pessoas que iam se preparar para aposentar. Porque eu não penso em me aposentar. Né? Aposentar, o que é? É ir para os aposentos. E para boa parte do pessoal que se aposenta, é praticamente se preparar para morrer. Né? Então, principalmente os homens, porque as mulheres, nós estamos sempre nos reinventando. Então, assim, o fato da mulher ter um ciclo natural, que é o ciclo menstrual, isso dá para ela, muitas mulheres não sabem disso, mas o poder que isso dá de você mudar, né, e se adaptar é incrível. E os homens não têm isso. E isso é importante também porque eles trazem a estabilidade e a gente a mudança. Então, são polaridades que se complementam. Né? Então, usar isso e saber usar isso é que é a grande questão. E aí, durante 2 anos, eu fiz parte, né, desse programa, e a partir daí foi uma primeira experiência, porque eu não sabia que havia um problema desse tipo, né? Ou seja, haviam pessoas que não sabiam o que fazer depois de se aposentar, não sabiam o que fazer com a própria vida. Então, isso para mim foi uma grande descoberta. Então, e aí eu comecei a pensar também no quantas vezes durante a minha própria vida eu me reinventei, quantas dificuldades eu passei e superei, o coma da minha mãe, a síndrome do pânico, a entrada para a Federação das Indústrias, a saída da Federação das Indústrias, começar a me interessar pelo empreendedorismo, fui estudar empreendedorismo. Esse processo de estar se reinventando sempre foi natural da minha mãe, uma mulher que passou por muitas dificuldades e superou e soube que conseguiu criar 3 filhos com a base, né, com a estrutura, pelo menos a referência das virtudes, né? E eu sempre me reinventei, me adaptei e transcendi a minha própria formação, que eu fiz o curso técnico de Química, fiz o bacharelado, né, Química, trabalhei, eu era só uma técnica, e do conhecimento técnico para conhecimento da vida, minha cabeça fez assim, foi abrindo, e eu vi que eu não precisava de ficar refém de uma formação. Hoje, principalmente a realidade que o Brasil vive hoje, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, tanto no Brasil, no mundo,
com acesso à tecnologia básica, com o celular, com a internet, você não precisa ficar e não deve ficar, em hipótese alguma, refém de um diploma. Porque os diplomas, a realidade que a gente vive no Brasil hoje, é que o diploma, na verdade, ele fecha a sua capacidade de empreender. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Eu tive a oportunidade de ver o Naim Zafar, que é um grande cientista. Ele foi a pessoa que desenvolveu aquela tecnologia de acessar os computadores pelo acesso pela digital. E eu vi presencialmente, tive a oportunidade de estar na Universidade Federal de Minas Gerais, e vê-lo ao vivo falar para um auditório vazio, de uma grande universidade, sobre empreendedorismo. E ele disse, inesquecível a frase dele, ele falou assim, perguntou quantos faziam graduação, mestrado e doutorado. E ele mesmo falou que, ao final do doutorado, a maior parte das células empreendedoras de uma pessoa estão completamente mortas. À medida que você passa da graduação para o mestrado, para o doutorado, as suas células empreendedoras vão sendo assassinadas pelo mundo acadêmico. Não fui eu que falei isso. E aí, claro que isso teve um desdobramento fantástico na minha vida, porque eu criei um produto para ajudar, né, os cientistas e engenheiros a desenvolverem novamente, recuperarem essas células, né, que é a Atitude Carreira Empreendedora. E nesse processo todo, culminou também com a minha experiência de vida no Biografia Empreendedora, que é compreender que quanto mais tempo de vida você tem, se você viveu uma vida de autorreflexão, se você tem um mínimo de questionamento, de senso de si próprio, você é capaz de olhar para as suas experiências e transformar essas experiências em capital, em um ativo, e não um passivo, como a maioria das vezes a gente vê as pessoas fazendo. E no momento em que o Brasil vive uma crise de talentos absurda, onde as pessoas 30 menos, são pessoas que elas não aguentam pressão, elas desaprenderam até a própria língua portuguesa. E no momento que tem a inteligência artificial, as pessoas que têm acima de 50 anos, que têm repertório tanto de vida quanto de linguagem, né, quanto a velha e maravilhosa língua portuguesa, e difícil língua portuguesa, são as pessoas mais capazes de conversarem com a inteligência artificial. Ou seja, existe oportunidade para quem quer sair dos aposentos. E é uma realidade que está acontecendo aqui na nossa região, que algumas prefeituras eles estão realizando esse processo social e muitas pessoas, não só mulheres, como muitos homens também, 60 mais, 70 mais, procurando o conhecimento da tecnologia, aprender a mexer com o celular, aprender a mexer com a internet. E é interessante, porque quando a gente fala em tecnologia, a gente acha que ela está abrangente para todo mundo. Não, e tem muita gente que não sabe mexer com o WhatsApp. Né? A gente vai um repassando para o outro, mas você não sabe as funções, por exemplo, o Instagram, o LinkedIn, que é uma ferramenta incrível, profissional. Tem muitas pessoas que não sabem, às vezes, trabalhar de uma tela para outra. E o que acontece? Você vai trabalhar hoje, a gente sempre traz essas informações, porque tem vagas, a gente, até para gari, né, que a gente fala, aquele varredor de rua, que a gente precisa deles, que tem muita gente que não varre a sua própria porta, né? Falar em outro idioma. Você vai trabalhar, por exemplo, num hotel, que está cheio de vagas para trabalhar em hotéis, eles já não perguntam mais do inglês, o inglês já é básico. Se você quer trabalhar na recepção de um hotel hoje, com essa globalização, com essa questão de mercados internacionais, ainda mais que a gente teve Copas, teve Olimpíadas, tem mundiais em várias cidades, né? Os hotéis estão procurando pessoas trilíngues. Então, o inglês é obrigatório, não é de sei lá achando que só com inglês lá, não. É trilíngues mesmo, até para camareiro. E você tem treinamento, mas então, essa questão da qualificação não tem idade. Eu achei fantástica essa reportagem aqui. As vovós lá querendo mexer para mandar vídeo para os netinhos, para tirar foto, e a tecnologia da questão do básico. Eu vejo muitos jovens que não conseguem, às vezes, um primeiro emprego como jovem aprendiz, porque eles acham que digitar no celular é a mesma coisa que digitar no computador. E não é. Tem uma diferença muito grande. Eu lembro que um teste que era feito antigamente
Você chegava na empresa, geralmente empresas de call center, né, telemarketing, e eles mandavam você, o computador estava desmontado. Você tinha que montar o computador. E era um teste, realmente. Você tinha que saber ligar o mouse, o conector do mouse, o conector da tela, o HDMI e tal. Quem não sabia, ficava assim, ó. Eu lembro que muita gente não passou num teste que eu fiz. E era uma cidade não muito grande, que é aqui no Pontal do Triângulo Mineiro. Uhum. E a sorte que eu sabia, porque eu fui mexendo sozinha. Eu sempre gostei muito de aprender, de estudar, né? Então, a Débora falou uma coisa muito importante, conhecimento. Ninguém te tira. Né? E hoje, quanto mais você tem usando as tecnologias, como a Débora falou, não é mais desculpa de você não poder trabalhar. Aí é uma coisa que está limitando a pessoa, né? É você As pessoas escolhem, né? As pessoas escolhem dar poder ao externo, porque a gente está falando o seguinte: o que nunca vence é você próprio. Nunca prazo de validade. O prazo de validade para as pessoas, quem dá são as próprias pessoas. Quando ela aceita alguém dizer, você tem tal coisa, você tem tal, então você vai acreditar naquilo porque você escolheu acreditar naquilo. Porque assim, aí vem, por que eu falo isso? Porque a minha base é que eu sou um espírito que estou nesse corpo, não o contrário. Quando você tem uma vida espiritual, você sabe que isso aqui é passagem. Então, assim, não importa que tecnologia venha, eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de me adaptar. Eu tenho um potencial infinito, cabe a mim explorá-lo. Claro que eu tenho as dificuldades, eu também tenho preguiça, sou uma pessoa, ser humano normal, mas eu coloco pressão sobre mim mesma para poder superar isso aí. Então, não é aceitar a realidade, porque... E veja bem, nós brasileiros somos educados a aceitar isso. Eu nasci na roça. Eu fiz assim. Coitadinho de mim. Ninguém me dá nada. Tem uma senhora que eu gosto muito, é uma guerreira. Ela fez faculdade há muitos anos, ela trabalha como faxineira. E hoje já tem mais de 60 anos. E eu tive a oportunidade eu fui síndica de um prédio e eu a chamei para trabalhar comigo. Eu tive enfim, uma indicação. Ela trabalha igual uma máquina, assim, 360 volts, sabe? Ia de bike e voltava para casa de bike, sabe? Eu não estou falando de qualquer mulher. Ela é formada em letras. E essa mulher, ela veio aqui em casa, veio me ajudar a cuidar do jardim. E a gente conversando e tal, e ela falando o problema que ela estava enfrentando com os filhos, mas principalmente com o namorado dela, só colocava lá para baixo. E olha só que interessante, ela, uma mulher simples, uma batalhadora, queria uma casa mais arrumada, mais organizada, aos 62 anos de idade. E o marido dizendo que ela estava querendo coisas demais, que ela era sonhadora. Agora, pensa bem, é um absurdo tão grande a gente no Brasil querer o básico. E mais absurdo ainda é um parente que diz para você que você está querendo demais. No caso das mulheres, a casa é uma coisa muito importante. Uma casa limpa, uma casa arrumada, decente, que ela não tem que ficar a maior parte da vida limpando. E aí tem um sujeito que fala para você que você está querendo demais. Claro que eu conversei muito com ela, né? Porque com essa energia toda que ela tem, ela merece coisa melhor, inclusive de um namorado melhor, né? Evidentemente, né? E infelizmente essa é às vezes não é nem tanto a questão da situação econômica, né? Que o Brasil não tem nem comparar, que a nossa educação é uma das piores do mundo, né? A gente não vai entrar nesse pormenor aqui. Que a força de vontade, tem tanta gente que aprendeu a ler sozinho, né? E justamente não é só, por exemplo, a Débora trouxe esse exemplo aqui, né, de um relacionamento pessoal, mas às vezes em casa mesmo que começa isso. Muitas vezes é o pai, né, que acha que a filha não pode sair para estudar. A gente tem isso até hoje, por incrível que pareça, 2025. Eu tenho contatos de pessoas que me contam isso, às vezes, eu vi um vídeo que eu achei tão legal,
a minha sobrinha não vai poder estudar porque o pai dela não quer que ela vá estudar. Então, as oportunidades vão se perdendo por causa de costumes ridículos, né, ultrapassados, que nem existem mais. Mas, Carol, tem uma coisa acontecendo. Sim. Pode terminar o raciocínio aí. Não, é porque vou esquecer. Não vai esquecer, não. A questão também de a mulher, às vezes, começar a ter independência demais, né, e começar a abrir a mente, né, expandir a mente, não só, porque quando você começa a estudar, você começa a ver o mundo com outros olhos, você começa a ver a sua realidade com outros olhos. Você, né, eu brinco muito, você está olhando só por um lado, olha 360 graus, então isso assusta também. E eu sou a favor, concordo com você. Eu acho incrível essa questão de namoro. Conhece a pessoa, está namorando, a pessoa está fazendo um curso, de repente, eu não sei o que acontece, que entra na mente da mulherada, elas param de estudar. Gente, isso não existe, porque você vai parar de estudar, a pessoa tem que crescer com você, não é fazer você se diminuir, né? Eu acho isso muito errado, eu sou contra, gente, eu sou contra. Pronto, Débora. Então, o que eu ia falar é o seguinte, eu acompanho muitos vídeos sobre o universo masculino. Tá havendo uma onda aí, um movimento, porque é o seguinte, tá difícil dos dois lados. Não vou falar do lado A, lado B, não. Os dois lados estão difíceis porque os pilares foram ruídos. Os pilares de uma boa formação humana foram ruídos. A família foi ruída, né? A quantidade de pais separados é absurda, as más escolhas, né? Você tem influência péssima da novela na realidade brasileira, né? No imaginário do que é do que são os relacionamentos, tanto de homens, mulheres, de pai, né? De família, o que é o agro, né? Quer dizer, você tem uma série de coisas mal equivocadas, né? Não mal equivocadas, mas coisas equivocadas sendo passadas aí ao longo de décadas pelas novelas brasileiras. Então, o que acontece? Para nós mulheres foi vendido uma realidade, a ilusão do feminismo, ou seja, da mulher poder fazer tudo que o homem faz. A pergunta que não deixaram ela fazer é se ela deveria fazer, né? Devo fazer? Por exemplo, a mulher pode ter, o homem pode ter várias parceiras. Isso não é bom para o homem. Isso não é bom para nenhum homem. Nenhum homem virtuoso vai ter várias parceiras porque ele sabe, primeiro, que ele está perdendo micronutrientes que são extremamente importantes para a vida sexual dele, inclusive para a saúde mental dele. E principalmente, eu vou entrar num detalhe só um pouco eu sou química, né, para quem não sabe, né, mas assim, tem nutrientes que os homens perdem quando tem uma ejaculação que não são repostos na mesma velocidade pela alimentação. Então é caro. A vida sexual ativa, ela é cara, ela é preciosa. Por isso ela é especial, em vários níveis, até no nível espiritual. Agora, por exemplo, essa ideia foi vendida para as mulheres. Façam igual. Só que imagina, o corpo da mulher, ele foi feito para receber. Não é qualquer um, não é a qualquer momento, não é de qualquer jeito. E aí, eu não tenho acesso a esses estudos, mas eu tenho ouvido as pessoas comentarem sobre estudos que mostram, né, que na relação sexual, a mulher, ela tem trocas celulares com o parceiro. Sim, e a questão da energia também, né? Porque o nosso corpo é energia. Né? Gente, quem não lembra daquela aula, elétrons, prótons. Então, eu não queria entrar nos detalhes técnicos, né? Mas é uma boa conversa, hein, Carol? Essas duas estão loucas na segunda-feira, 9h39 da manhã. Então, assim, e é verdade, tem sim, Débora. A questão do alerta, né, dos médicos falando sobre isso, porque tem até aquele meme que circula nas redes sociais falando assim, se você soubesse a energia que a pessoa tem, você não teria ficado com ela. Aí a gente fala, quem vê cara não vê coração. E tem muita gente que faz o relato, muitos jovens também, que está entrando muito recente, né? A gente está falando de mulheres aqui, né? E infelizmente veio essa desvirtuação do feminismo, pronto, começou. Porque o feminismo não é isso, gente.
Essa questão do woke veio de um jeito que misturou tudo, as pessoas não foram procurar saber, peraí, o que é isso? Aí eu vejo muitas mulheres, muitas jovenzinhas assim, de 20 anos, eu estou lendo sobre Simone de Beauvoir. Eu falei, muito bem, você sabe quem foi Coco Chanel? Você sabe o que a Chanel fez? Né? Aí ela disse assim, eu falei, tá, você sabia que a Simone de Beauvoir era casada com o Sartre? Quem? Eu falei, então você não tá vendo. Elas não estão estudando, elas estão reproduzindo aquilo, que viram em um vídeo, alguma coisa, né, em outra rede. Eles só rede. vendem o lado Isso, que eles querem para justificar uma narrativa. Exatamente. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas que dão aqueles relatos, assim, consultorias, eu tô cansada, depois que eu larguei do meu namorado, depois que eu larguei do marido, eu pensei que eu ia morrer, mas parece que Aí você vê que a mulher, de repente, ela muda, ela fica mais bonita, ela fica... Gente, isso não é milagre, não. Isso, né? Isso é uma realidade. Então, tá tudo envolvido. A Débora falou que a gente trabalha sempre na questão de consultoria, o lado profissional, o pessoal e o espiritual. A gente não está falando de religião, tá? A gente não está falando de religiosidade, mas é porque até na Bíblia tem, gente. Então, Jesus também falava sobre isso. Você tem um espírito, você tem uma alma, você tem alguma coisa. Isso aí toda religião sabe que tem, né? Independente dos seus fundamentos internos. E isso interligado. Se você não trabalha, igual a Débora citou já, esse caso dessa conhecida dela, se você não trabalha esses três, né, apseu, assim, né, se você não sai do lugar, né, você Exatamente. se prende. E aí o corpo infelizmente, da mulher... a cultura da novela realmente, Débora, tá trash, tá Então, o que difícil, eles não gente. falam, por exemplo, na cultura da novela, é que a mulher, quando ela vai para esse mesmo nível que é para baixo, né, de ser promíscua, igual a um homem, o corpo da mulher, o pessoal até brincando um pouquinho, por que a mulher é cara? Porque para cuidar, o nosso cuidado, ele é caro, ele envolve tempo, ele envolve energia. A mulher, se ela não se cuidar, ela envelhece muito rápido, muito rápido. Né? Eles têm um nome para isso, eu acho que é valor sexual VSM, eu não sei, eu não lembro mais. É que eu queria comentar sobre isso, né? Então, quando a mulher ela vai para esse mesmo nível, ela desce para esse mesmo nível macho alfa, né? Vira essa mulher pegadora, ela na verdade ela está perdendo o seu valor, né? Lembrei, VSM, o que tá na moda falar sobre valor sexual do mercado. Eu acho que eu achei aqui, ó, porque agora nós estamos assim, bem, entramos aqui na tecnologia total, né? Aham. Eu acho que é isso aqui, não é? O termo VSM é um conceito que tenta qualificar o desejo. E aí traz o quê? Leva em consideração fatores como aparência física, status social, personalidade e idade. A idade influencia o VSM de maneira diferente para homens e mulheres, dependendo do contexto cultural, que a Débora acabou de falar aqui. E não é só idade, é o quanto você tem de quilômetro rodado na sua vida sexual. Não, exatamente. Eu até ia falar um negócio, esqueci, mas continue, eu quero lembrar o site. Então, nesse aspecto, o que acontece? Você vai lá, você vai, por exemplo, perguntar, né? Por que eu estou falando dessa questão? Porque a energia sexual é a sua vitalidade, inclusive para você se posicionar no mercado de trabalho. A pessoa que ela está desvitalizada, né? Ela está com baixa energia. E essa baixa energia vai impedir com que ela se posicione de uma forma assertiva no mercado de trabalho, no dia a dia, ela não vai ter força vital. Né? A energia sexual é a força vital. Então, uma pessoa que está ali chegando aos 50, dependendo da vida, isso também é uma coisa importante, é que a gente está no mês das mulheres, então falando mais de mulheres, né? Mas assim como o homem se desgasta, e esse desgaste dele vai bater lá após 50. A mulher é a mesma coisa, só que a mulher ainda tem um agravante para ela, porque a mulher passa pela faixa de menopausa. Então, dependendo como foi a vida pregressa dela, ela vai ter aqueles famosos calorões, vai ter um monte de problema, porque ela vai estar desvitalizada. Eu não me lembro bem, mas parece que na medicina chinesa eles entendem, eles diagnosticam como baixa energia yin do fígado.
se não me falha a memória. Então, olha só a sabedoria chinesa. O corpo ele tem um resfriamento e por isso ele produz muito calor. Aquelas ondas de calor, sabe? Então, tudo isso é o quê? É usar a sua vida com sabedoria. Exatamente, você lembrei o que eu queria falar. Você trouxe a China que eu lembrei agora. A questão de o fígado, né? E é interessante que o fígado começa a dar sinais, principalmente na mulher, por experiência própria, no pé. Então, nos pés, o fígado, quando ele está começando a dar sinais, alertas, né, para o organismo, como entra a gordura no fígado, tudo isso é relacionado não apenas a hábitos de bebida, essas coisas, não. A questão do mental também, o estresse, a ansiedade, porque às vezes você tem tantas coisas para fazer resolver, muitas mulheres são o homem da casa também, né, além de trabalhar, tem que fazer várias coisas. Então, o fígado, ele começa a dar sinais nos pés, e muito médico não sabe disso. Eu descobri depois que eu fui fazer um exame, e o reumatologista confirmou. Eu falei, ele foi nos pés, um inchaço nos pés, aquela pelinha que vai soltando. Então, assim, o corpo dá sinais, né? A gente não percebe, não presta atenção, mas dá sinais. A questão da novela, lembrei. Falei que eu ia lembrar depois. A mulher, como ela não tinha como sair de casa, porque às vezes ela não depende do dinheiro do marido, né, Débora? E muitas vezes o próprio a questão, o dinheiro era muito pouco para manter a casa, os filhos, que antigamente as famílias tinham 10, 15 filhos, era né, aquela coisa. Ela ia para a televisão, antes era o rádio, depois a televisão, quem tinha televisão em casa. E realmente, o que trazia informações para as mulheres durante muito tempo, com o estouro da televisão, eram as novelas. Começou com as telenovelas, acabou perdendo, tanto é que a gente está com uma crise agora, né? Esse remake de certa novela aí que a gente não vai falar, que ninguém paga jabá aqui. Então, já todo mundo revoltado, porque tá invertendo a cultura. A novela foi um boom no final dos anos 80, começo dos anos 90. E o remake dela vai... Então, assim, já caiu. Tanto é que o índice de mulheres, de pessoas mesmo, que assistem novelas, acabaram. E migraram para onde? Aí, por isso que eu lembrei que você estava falando do Japão, migraram para os doramas, porque os doramas são histórias incríveis, as novelas turcas são histórias incríveis, e não tem muita coisa que o nosso audiovisual no Brasil tem. E valorizam muito essa questão da mulher, né? Tem filmes incríveis. Então, você pode ver, por exemplo, a questão da beleza, né? A beleza, os valores, né? Porque você está falando assim de tradições que ainda valorizam muito essas mensagens, né? Nas histórias, nos contos, né? E hoje em dia, sinceramente, eu não tenho TV há mais de 20 anos. Eu nem sei mais quanto tempo. Não, na verdade, eu lembro quando foi que eu deixei de ver TV, mas tem mais de 20 anos isso. Porque eu compreendi que é algo estúpido. Então, assim, é de estupidificar a sua mente. Principalmente o pessoal que gosta de deixar a televisão para ir dormir com a televisão ligada. Então, o brasileiro sério não vê mais televisão, não tem tempo para isso, para ver TV, né? E claro, aí, Débora, mas tem Netflix. Então, você seleciona o que você vai colocar na sua mente. Porque tudo isso vai para o seu inconsciente e te tira energia igualmente, né? Fica implantando energia do medo, colocando, sabe, ideias que não passariam pela sua cabeça. Mas, na verdade, é porque isso é proposital, é a programação, tal programação preditiva, né? Então, assim, quando eu vou voltando lá ao assunto, uma coisa que eu acho que tem chamado a atenção é também como os homens eles não estão sabendo lidar com as mulheres e eles vêm falando muito sobre a mulher não estudar novamente. Exato. Porque a mulher estudada é uma mulher que quer ter carreira. Então, assim, a gente está vendo o pêndulo, né, para um lado, agora está tendendo para o outro lado. São perigos esses extremos. Porque, sim, não é que a mulher é muito forte. Né? A mulher é muito forte. A mulher é excelente, ela é uma administradora nata. Né? Não é à toa que a Margaret Thatcher disse, né? Para quem não sabe, né, ela foi a mulher que tirou a Grã-Bretanha de uma grande crise, a Dama de da Ferro, Inglaterra, gente. Da Inglaterra. Ela falou que se uma mulher pode administrar uma casa, ela pode administrar um país, uma nação. Então, a mulher, né? Então, assim,
o fato de estudar não tem nada a ver com a mente, com a capacidade, o quanto uma mulher vai ser difícil de se relacionar. O problema de um outro lado também é que a gente vê, por exemplo, quantos homens aprenderam a desenvolver suas virtudes. Porque no passado, um homem que era virtuoso, ele ganhava, sustentava a família e ele não tinha problemas em prover bem aquela mulher, porque ele entendia que ela era a mãe dos filhos e a gestora do lar. Hoje, o que, que acontece? Se você vê o contrário, hoje praticamente tem mulheres que estão sustentando tudo. Então, sabe, viram uma coisa doentia do outro lado. A mulher não aguenta esse tipo de situação onde ela tem que ser a provedora da casa e ela, tanto claro que adoece, ela vai ter, normalmente as mulheres desenvolvem câncer de colo de útero, câncer nos seios, né? Porque o feminino vai adoecendo com esse estresse. A mulher não foi feita para isso. Então, não tem nada a ver. Você pode ter perfeitamente uma vida intelectual, uma vida ativa intelectualmente, profissionalmente, mas equilibrando isso com a sua vida em casa. Isso vale para os dois. Agora, o que precisa ter é um equilíbrio entre o homem e a mulher, tanto, né, na vida profissional quanto na vida pessoal. E isso é um problema, voltando lá à questão dos 50 mais, porque você tem a mulher que entra na menopausa 45, 50, 55, né? Aí varia. E essa mulher precisa de se reencontrar de uma outra forma. Essa passagem, gente, é uma oportunidade de você se abrir para um outro novo, um outro momento de vida, e não um problema, como a maioria entende. E o que, que acontece? Os homens, eles não têm uma menopausa, mas eles têm uma andropausa. E aí, olha o que é interessante. Enquanto a mulher ela vai entrar nessa faixa 45, 50, 55, ela vai entrando gradualmente nessa faixa, né, de menopausa. Ela vai perdendo os hormônios até a última menstruação. Agora, o homem não é assim. Eles falam, se você fala, não, o homem está no auge nos seus 50, só que 60, enquanto a mulher, a curva de hormônios, ela é levemente, suavemente descendente, o homem é assim, ó, ele vai, despenca. Tá entendendo? Então, você vê, por exemplo, você tem médicos hoje que falam dos homens, a importância dos homens estarem fazendo a dosagem de testosterona, porque esse hormônio é que dá vigor para eles, para atividade física, para governar, para sair por aí, para fazer as coisas da vida, né? Eu falo sair por aí no sentido de ir para a vida, ir para o trabalho, né? Fazer as coisas, consertar as coisas em casa. Só que você tem uma sociedade hoje que está fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais paradas. Elas não têm acesso ao sol, porque fica o dia inteiro. Eu estou falando isso das pessoas que trabalham em casa, tá? Porque o pessoal que está na fazenda é outra história. É outra história. A falta da vitamina D, falta de vitamina D. Nossa, eu tô com falta de vitamina B12, D? Como assim? Uai, você tem que tomar sol, gente. Então, e tem que comer carne vermelha. Não é um homem de verdade, não é uma mulher de verdade, é um robô, que é o caminho que a gente está vivendo. Né? É muito importante a inteligência emocional, né, Débora, para essa questão. Se você quer, por exemplo, a gente trouxe várias informações aqui, a Débora tem essa questão dela da mentoria de empreendimento para mulheres 50 mais também, e aí a inteligência emocional é muito importante. Isso não é frescura não, gente. Tem técnicas para isso, tem estudos para isso, a neurociência fala sobre isso. Então, você tem que saber dosar as situações. Porque senão, como a Débora falou, entra aquela questão de massa, fica todo mundo ali copiando o outro, você sabe, eu tô indo atrás, porque né, o Maria vai com as outras, né, que antigamente falava. Mas não é, porque cada pessoa tem sua individualidade. Eu achei bacana o ponto que você trouxe sobre isso, né, porque você não sai do lugar. E realmente, as pessoas hoje estão tão focadas que você vê carreiras, famílias, profissões, a pessoa se autodestruindo porque ela está se comparando questão de rede social, de Instagram.
né? Tudo que ela faz, ela tem que postar no stories dela. Ela tá passando mal, posta, tá comendo alguma coisa, posta. Às vezes a pessoa tá destruída, tá horrível, a casa dela não tem nada, mas ela tá lá mostrando aquele status. Eu até brinco, Débora, que aqui tem eu não sei se é um bar, restaurante, que todo mundo que eu conheço que era casado, que foi lá, que tirou uma foto que tava lá, o casamento, o namoro acabou. Eu falei, gente, não vai lá não. Porque eu falei, aí a gente conversando esses dias sobre um dos temas lá do Clube de Negócio, me chamaram no meu PV e falou assim, nossa, eu achei interessante que realmente eu tô perdendo tempo postando tudo que eu faço nas redes sociais. Perdeu-se a individualidade, perdeu-se, né, a questão da privacidade. E se copia muito uma fantasia, né? Uma fantasia. Aqui, qual é a necessidade de mostrar? As pessoas estão virando só produtos de outros, né? Então, voltando, eu acho que é importante esclarecer, eu não sou mentora somente de mulheres, né? Por Sim. incrível que pareça, quem mais se interessa em se reinventar e passar pela mentoria, o meu público eu diria 60% são homens. São homens, né? O que eu acho excelente, eu acho que é uma ótima notícia, né? Agora, as mulheres, tanto homens quanto mulheres, precisam aprender a equilibrar. Eu acho que o grande desafio da gente, enquanto ser humano, é passar por essa vida e aprender a equilibrar, a se equilibrar, porque o mundo está totalmente desequilibrado, mas a gente tem que saber se manter, né, na nossa zona, né, no caminho do meio, né, sem os excessos. Então, inteligência artificial entrou, ok, como eu posso utilizá-la? As redes sociais estão aí, como eu posso utilizá-las a meu favor? Agora, sem dúvida nenhuma, são extremamente consumidores de tempo. Então, se você pensa que você está com o tempo da sua vida, quanto mais idade você tem, menos tempo de vida você tem. Então, quanto tempo você vai querer passar em frente a uma rede social? Essa é uma pergunta. E para o jovem, quanto tempo Sim. da vida ele está doando para os outros ali? Porque se você não está produzindo conteúdo para ganhar dinheiro, né? Exato. Dentro da sua rede social, está só vendo vídeo, você está sendo produto de outra pessoa. Estão implantando ideias na sua cabeça. Elas sabem que para o filho, para o neto dar valor, ele precisa entender o esforço. E aí fica uma dica de um filme que eu já assisti umas 3 vezes, que chama-se O Presente. The Gift, O Presente. Fantástico. Filme incrível. Filme incrível. Eu já assisti umas 3 vezes e ele está na minha lista de filmes a serem revistos sempre. Com aquilo, com a bagagem que eu tenho. Mas qual é o meu terreno fértil? Sou eu mesma. Então, eu tenho que limpar a minha mente, eu tenho que limpar o meu corpo, eu tenho que limpar meu coração e eu tenho que ter atitude para encontrar essas oportunidades. E é uma frase muito importante. Crianças ganham dinheiro, adultos fazem dinheiro. Nossa, E o dinheiro, ele é uma troca, ele é uma energia de troca. Ele não é um fim em si mesmo. Nós, brasileiros, temos muita dificuldade com isso. A gente tem muita dificuldade. Tem uma crença que limita ele, né? O Léo, a gente até trouxe isso aqui com o Leonardo Estrela várias vezes. A gente tem vou até colocar aqui, Débora. Crianças ganham dinheiro, adultos fazem dinheiro. Como é que tá a sua mentalidade? Onde você tá? Você é criança ou é adulto? E o Léo, a gente trouxe... As mulheres... Crença limitante sobre isso. Depois a gente falou um outro também sobre plano de negócio, um pouco sobre isso. E é verdade. Você percebe a biografia empreendedora? Se durante a sua vida você continuar na vida de adulto achando que você vai ganhar dinheiro, você está na turma que provavelmente vai ser substituída, muito provavelmente vai ser substituída pela inteligência artificial. Agora, se você começa a entender, a mudar a sua lógica, a entender que o que é geração de valor, que a sua vida tem valor porque você viveu a sua vida, você teve experiência de vida. Você percebe? E uma pessoa com 50 anos, 40 anos, é uma pessoa para já ter tido muitas experiências de vida. Aí, quando a figura tem um pai e a mãe que fala, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, e começa a proteger essas pessoas, colocar essas pessoas em redoma, primeiro que ela está criando um homem sem testosterona. Aí você vai ler lá o Admirável Mundo Novo, você vai entender as classes, né?
É uma polêmica que tô podendo nem falar muito sobre isso, não sei. Não podemos falar muito disso. Baleia Admirável de novo, vocês vão entender. Uhum. Eu gosto de citar também o 1984, do George Orwell, que a gente está vivendo isso aí de novo. Ô, Débora, que foi muito bacana. Estouramos o tempo, o Leonardo vai ficar chateado. Mas não tinha como. Não tinha como. Gente, foi bacana que a gente queria trazer esse tema. A Débora, eu estou um tempão tentando trazer ela aqui, mas não para. Vou deixar os contatos da Débora no final também, na descrição, para quem quiser entrar em contato com ela. Quem está chegando agora, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a Novas Conversas. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando agora, depois que a gente fez alguns temas interessantes, né? Eu acho que esse também vai dar o que falar, junto com o famoso contrato de namoro, que tá bombando. Todo mundo quer. Mas é importante o quê? Gente, não tem essa questão de idade para você continuar estudando, para você crescer, para você mudar de carreira, não. O que atrapalha é o medo da pessoa. A pessoa tem medo, porque você está tão enraizado isso na sua cabeça, você vai passar fome, você vai passar isso, aquilo outro. Não tem isso de idade. A gente tem exemplos de pessoas com 90, 80 anos se formando, e tem jovem de 12, 15 anos que não tem. Só para finalizar, Débora, que você trouxe uma informação, que eu tenho esses dados aqui, porque em janeiro a gente passou por isso, o microcurso preparatório do novo mercado de trabalho, que é uma aula que eu dou uma imersão de 2 horas, que eu fiz uma parceria com uma escola local, profissionalizante, a gente observa isso. As empresas estão com dificuldade de mão de obra. E não é só mão de obra jovem, como também mão de obra 40 mais. Tem empresas aqui que já querem contratar acima de 35 anos, infelizmente algumas sem filhos. Outra coisa, sem ser fumante. As pessoas, elas esquecem que as empresas são casas de outras pessoas. E na casa de outras pessoas, entra quem é convidado. E cada dono de casa escolhe quem ele convida. Então, as pessoas não são obrigadas a te aceitar como você é na relação comercial. A pessoa, ela vai te contratar para que você resolva um problema e não crie um problema para ela. Exatamente. Você está dizendo que uma tatuagem para criar problema? Dependendo da estética. Não são obrigados. O que acontece hoje é que todo mundo quer impor, e não é assim que funciona. O mercado de trabalho não é assim que funciona. As empresas são assim. A vida real. A realidade sempre se impõe, Carol. Exatamente. E aí, a Débora, a gente trouxe esse tema hoje. Não tem idade para você estudar, só depende de você querer. O que te impede é você. Não é sua família, não é seu marido, não, é você que impede você mesmo chegar e procurar algo mais. Os contatos da Débora vão ficar aqui, a gente podia ficar mais conversando, mas a Débora tem um monte de compromisso também hoje, que eu sei, e ela tem as mentorias delas. Os contatos da Débora estão aqui, o Instagram, o LinkedIn vão ficar na descrição. E aguarde que tem mais novidades. Em breve a Débora volta, porque a gente está combinando aí até o final do ano aí outros temas, tá? Não preocupa não, gente. Pode cutucar lá. E sejam bem-vindos. A Débora também faz parte do Clube de Negócios of Guará. Vocês ficam me perguntando o que é. Eu falo, vocês não vão porque vocês não querem. Né? Lá vocês vão ver a Débora direto. E a Débora tocou num ponto legal. A questão do idioma. Por quê? Gente, tem um aplicativo gratuito para você aprender idioma. 20 minutos por dia, você fica 5 horas vendo Instagram. Você para no Instagram, né, Débora? Você tá ali no Instagram, de repente tem algum assunto que te interessa, que o logaritmo só vai levar aquilo que você quer. Por exemplo, é cinema, é literatura, né, é jornalismo. Quando você vê, você ficou 2 horas em pé, mexendo no Instagram. Que os vídeos do Instagram agora é de 1 minuto a 30 segundos, então quando você vai somando isso, né, em breve tem um tema sobre homofobia, tá? Vai ser tipo uma aulinha que vai ficar aqui no canal do YouTube. Débora, muito obrigada. Como é que tá o clima aí? Eu agradeço. Aqui tá chovendo. Agora tá suave, mas está preparando já para o inverno. Já começou a soprar o ventinho frio de final de tarde. Quer dizer que o inverno... Então vai rolar. Tá vindo esse caminho. Gente, vai ficar disponível aqui. Todos, a gente está com o nosso 3º ano, tem muita novidade chegando. Aproveitem, use bastante, cutuquem a Débora. Quem quiser participar com ela, corre atrás dela. Aproveita que ela está com a agenda aberta, tá? Para o segundo semestre. Homens e mulheres que tenham interesse, segundo semestre. Acabou. Lembrando, Novas Conversas, a gente não cobra nada, a gente não ganha verba nenhuma. Se bem que eu tô revoltado com isso. Não tem jabá. Tem. A gente faz netweaving, que é um indicar o outro, porque o network nem sempre ele traz resultados positivos para todo mundo. Aqui não, a gente ganha, a gente troca informação, a gente troca conhecimento, monta amizades, parceria e toma cafezinho. A gente esqueceu do café, né, Débora? Mas tudo bem. A gente tomou outro amanhã. Tomamos outro.
Hoje eu estou de jejum também. Então, tudo certo. Muito obrigada, querida. Novamente, namastê, axé, amém, salve Deus, capirotos, que a gente respeita. Capiroto não. Capirotos. Tem os capirotos. Capirotos reclamaram que eu falava de todo mundo, falava dos capirotos. Foi então agora a gente tem os capirotos. Nos vemos em breve. Galera, muito obrigada. Deixe os comentários, compartilhe, fique à vontade. Até mais, Eva. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau.